E aí galera, sou eu, Lucas, o vice-representante de vocês e também faço parte do grupo 3 desse grande coisa aqui. Fui eu que fui responsável por conta do relatório e também para ser grande parte do meu trabalho aqui, e eu falando antes que era fácil, por conta de que muito conteúdo que eu escrevi e muito conteúdo que eu peguei do site, eu vou acabar diminuindo muito o meu áudio, mas eu penso que realmente vocês olham o documento, que eu dividi, eu fiz um negócio bonitinho para tentar ver se você consegue entender o melhor possível, caso você não entenda por áudio, tá bom? Desde já agradeço, até porque isso realmente dá um trabalho duro e você já tá ouvindo isso pra mim já é ótimo. Para melhorar um pouquinho a situação do Robert, vou tentar deixar o mais curto possível. Por isso que se vocês verem que eu tô cortando muita coisa, vocês já sabem o porquê e também olhem o documento, que eu não fiz esse relatório à toa. Sério, essa é a sétima tentativa de áudio que eu tô tentando fazer para esse texto, mas vamos ver se dessa vez funciona, se vocês gostarem. Peraí. Falem depois de todo o vídeo, tá? Eu vou curtir pra caraca que vocês falem. Se qualquer pergunta eu tento responder depois ou vocês olham o documento. Tá bom, o que eu vou abordar da minha parte é a divisão do circuito de uma instalação elétrica. Você sabe fazer a correta divisão de circuitos elétricos? Eu vou dar um exemplo. Em uma residência onde você tá vendo futebol, sua filha tá no secador, seu filho tá no computador, sua mulher tá na cozinha e de repente toda a rede elétrica da sua casa cai. Em instalações elétricas, situações desagradáveis, como eu falei antes, estão muito diretamente relacionadas com a má divisão ou o mau dimensionamento dos circuitos elétricos. O que eu vou abordar em si é muito importante para a segurança, muito importante para projetos desse tipo e planejamentos, e também isso é levado também em conta por alguns eletricistas e donos de residências. Portanto, aprender isso é fundamental. Eu vou também falar alguns critérios estabelecidos pela norma, não tantos porque meu áudio vai ficar um pouco menor do que todo o conteúdo que eu vou passar, mas espero que vocês entendam. Em toda instalação elétrica residencial, no qual vamos citar, deve ser dividida em circuitos separados. O objetivo é dividir as cargas de toda a instalação de forma bem distribuída, em circuitos separados, evitando problema de sobrecarga ou queda de tensão. Nenhum cliente vai desejar ter toda a instalação desligada apenas para tocar uma tomada ou uma lâmpada, ou não poder assistir sua televisão nova, porque o disjuntor desliga o circuito elétrico toda vez que ela é ligada. Para o correto funcionamento de uma instalação residencial, muitos cuidados devem ser tomados, desde o cumprimento de normas e o correto dimensionamento de componentes. Além disso, a escolha adequada de interruptores, cabos, tomadas, lâmpadas representa um ponto muito importante para as distribuições dos circuitos da instalação. Mas o que eu falei antes sobre norma, eu vou falar agora. Segundo a norma NBR 5410, para instalações elétricas de baixa tensão, no artigo 4252, estabelece que a divisão da instalação em circuitos elétricos deve ser de modo a entender, entre outras, as seguintes exigências. Primeiro, segurança, por exemplo, evitando que a falha em um circuito prive de alimentação toda uma área. Segundo, conversão de energia, por exemplo, possibilitando que cargas de iluminação e ou climatização sejam acionadas na justa medida das necessidades. Funcionamentos. Terceiro, por exemplo, viabilizando a criação de diferentes ambientes, como os necessários em auditórios, salas de reuniões e espaços de demonstração, recintos de lazer e assim por diante. Quarto, de produção. Por exemplo, minimizando as paralisações resultantes de uma ocorrência. E quinto, por último, de manutenção. Por exemplo, facilitando ou possibilitando ações ou inspeções de reparo. Isso é tudo que eu peguei em questão de norma. Caso vocês queiram dar uma olhada melhor, pesquisem mais a fundo. E as vantagens de você fazer essa divisão de circuitos elétricos em uma residência, vai por mim, é muito bom. Quando a gente divide uma instalação elétrica, consequentemente a corrente elétrica nominal que circula por toda a casa e por todo o circuito será menor. Isso irá proporcionar condutores mais baratos e até dispositivos de proteção de menor seção e capacidade nominal. Possuir uma correta divisão de circuito garante que uma instalação seja mais segura e que não haja desperdício de energia elétrica e livre de queda de tensão. Também, evitar problemas de funcionamento inadequado com o dispositivo de proteção onde o circuito mal dimensionado. Nesse caso, os disjuntores podem desarmar com frequência, provocando desligamento constante da energia elétrica.
ajudar principalmente na realização de uma manutenção. Nesse caso, o eletricista pode localizar com mais facilidade a falha na instalação e corrigir os pontos defeituosos. Uma correta divisão dos circuitos também facilita a passagem dos condutores nos eletrodutos, respeitando o limite imposto pela norma e as ligações dos mesmos aos terminais dos aparelhos de utilização, como interruptores, tomadas e aparelhos. Seguindo para o próximo tópico, vamos falar como fazer a divisão de circuitos elétricos passo a passo. A instalação elétrica deve ser dividida em tantos circuitos quanto necessários, conforme as recomendações da norma NBR 5410. Os circuitos terminais devem ser individualizados pela função dos equipamentos de utilização que alimentam, mas especificamente na seção 4255, que diz a respeito à divisão da instalação, a norma diz que devem ser previstos circuitos terminais distintos para iluminação e tomadas, ou seja, não se deve misturar no mesmo circuito pontos de iluminação com pontos de tomada. Portanto, já teremos aqui no mínimo 2 circuitos, iluminação e tomada. Por exemplo, se o fornecedor do projeto for bifásico, a tensão entre os circuitos deve ser melhor distribuída. Os circuitos de iluminação e de pontos de tomada serão ligados na menor tensão, 127 volts, entre fase e neutro. E os circuitos independentes serão ligados na maior tensão, 220 volts, entre fase e fase. Assim, a corrente elétrica que passará por eles será menor. Preparando um quadro de distribuição elétrica. Na verdade, quando a gente fala de divisão de circuito, a gente fala muito do dimensionamento e dimensionamento do quadro de distribuição. A divisão de uma determinada instalação elétrica em circuitos elétricos pode ser resumida pelo preenchimento de um quadro conhecido como quadro de distribuição de circuitos. Após o levantamento das cargas, realizamos o preenchimento do quadro de distribuição da instalação com todas as potências atribuídas e com a divisão dos circuitos. O quadro de distribuição de uma instalação elétrica é composto pelos seguintes campos: número e tipo de circuito, tensão de alimentação, local e potência nominal das correntes de projeto e corrigida, o dicionamento dos condutores e das proteções e a distribuição das cargas por fases. E é assim que deve ser aprendido pelo exemplo seguinte, no qual acerca do dicionamento de um quadro de distribuição, conforme o exemplo será abordado no próximo passo, e uma residência modelo. Para que possamos aprender a correta divisão de circuitos elétricos, eu vou abordar o exemplo de uma planta baixa e os equipamentos previstos nesta residência. Essa planta é uma residência simples, com 2 dormitórios, uma sala, copa, cozinha, área de serviço e banheiro, com todas as dimensões representadas. Nossa residência também possui alguns equipamentos, como chuveiro elétrico, torneira elétrica, geladeira e uma máquina de lavar roupa na área de serviço, e demais pontos de iluminação e tomadas. Com essas informações, faremos o levantamento das cargas previstas nesta instalação, através de potências atribuídas para o correto dicionamento dos circuitos elétricos nesta residência. Começando pelos circuitos de tomadas de uso específico. Alguns equipamentos na nossa residência já possuem uma certa características que exigem um circuito individual. São esses: o chuveiro elétrico, a torneira elétrica, a geladeira e a máquina de lavar roupa. Todos os equipamentos domésticos constituem circuitos de alto consumo de energia elétrica, que são fixos ou podem resultar em uma corrente superior a 10 amperes, levando em consideração uma tensão de alimentação de 127 volts. No caso da geladeira, apesar de ser considerado um circuito específico, ela será ligada em uma tomada geral, porém dimensionada com suas características. Circuitos de tomada de uso geral. Vamos começar atribuindo as tomadas pela cozinha, copa e área de serviço, seguindo os critérios da norma e atribuindo as respectivas potências. Na cozinha, temos 4 tomadas, sendo 3 tomadas de 600 VA e uma tomada de 100 VA. Na copa, teremos mais 4 tomadas, sendo 3 tomadas de 600 VA e uma tomada de 100 VA. E na área de serviço serão 2 tomadas com potência de 700 VA cada uma. Agora, vamos atribuir as tomadas dos demais cômodos restantes, como banheiro, dormitórios, sala e corredor, e o que a norma fala a respeito de tomadas nos ambientes ainda não analisados. Em banheiro, se deve instalar no mínimo uma tomada junto ao lavatório, então o banheiro terá uma tomada mínima de 600 VA. Em cada dormitório, foram colocadas 3 tomadas, cada uma delas com potência de 100 VA, e a sala ficou estabelecida com 3 tomadas, seguindo os critérios da norma. Porém, em cada dormitório e também na sala, vamos adicionar mais uma tomada, totalizando 4 tomadas em cada cômodo, para atender uma necessidade mais próxima à do futuro morador. Esse exemplo que eu dei agora,
Apesar da norma estabelecer uma quantidade mínima, é possível solicitar uma maior quantidade no projeto, desde que seja discutido no projeto isso. Voltando, vamos passar para o próximo tópico, o circuito de iluminação. Assim como a gente fez com as tomadas, é necessário também analisar como fazer uma correta divisão do circuito de iluminação. Sabemos que cada cômodo ou dependência deve ser previsto no mínimo um ponto de luz fixo no teto, comandado por um interruptor na parede. A norma diz que no item 95212, na determinação das cargas de iluminação, como alternativa de aplicação na NBR 5413, conforme prescrito na linha A de 42122, pode ser adotado o seguinte critério. Em cômodos ou dependências com uma área igual ou inferior a 6 metros quadrados, deve ser prescrita uma carga mínima de 100 VA. Em cômodos ou dependências com uma área superior, deve ser prevista uma carga mínima de 100 VA com os primeiros 6 metros quadrados prescritos e acrescenta 600 VA a cada aumento de 4 metros. Lembrando que nossa residência também possui 2 dormitórios, uma sala, copa e cozinha, área de serviço, banheiro e corredor. E o circuito de iluminação terá então, segundo a norma, teremos na sala, copa, banheiro, corredor, área de serviço e área externa, um ponto de luz no teto com potência de 100 VA em cada um. Na cozinha, dormitório 1 e dormitório 2, ambos terão pontos de luz no teto com a potência de 160 VA cada um, seguindo o critério aplicado pela dimensão do tamanho de cada cômodo. Eu tive que cortar muita coisa para poder caber num áudio que não fosse longo até demais, mas acabou que isso vai passar provavelmente 10 minutos. Vamos concluir até aqui. Preciso muito mesmo que vocês olhem o relatório, que está bem mais bonitinho do que eu estou falando agora. Mas concluindo, o que eu realmente aprendi sobre isso, é que nesse áudio que eu acabei de apresentar, nós vamos aprender a importância de realizar uma correta divisão de circuitos elétricos em uma residência. É muito importante que todo projetista saiba fazer corretamente e que todo eletricista saiba aplicar a correta divisão da instalação de circuitos. A divisão da instalação deve ser bem realizada conforme as exigências estabelecidas pela norma, evitando problemas como mau dimensionamento, queda de tensão e até incêndios em instalações regulares. Obrigado por tudo, obrigado também que você conseguiu escutar isso. Eu acho que você é uma pessoa heróica para tentar escutar um áudio tão grande quanto o meu, mas desde já agradeço.